paciente que procura essa cirurgia programada? Nós temos muitos pacientes que são de outros estados, de outras cidades. A gente pode comer o que quiser antes da cirurgia, a gente pode depois achar que a cirurgia vai... Assim, o conselho que eu dou é se permita. Se permita iniciar, dar esse primeiro passo. Principalmente de outros países, né? Então são pessoas que estão se programando para vir pro Brasil, para vir pro Uberlândia, para vir pro nosso estado. Então são pessoas que começam... Não, definitivamente não. Aquela lembrança da Andressa Urach, por exemplo, né? Mas não entendem o que realmente de fato aconteceu. Olá, sejam bem-vindos a mais um Pod Plástica, o maior podcast de cirurgia plástica do mundo. Meu nome é Diego Mendes, sou coordenador da Unique Cirurgia Plástica Avançada e hoje nós iremos falar sobre a cirurgia programada. Você sabia que você consegue se organizar assim como você se organiza hoje para fazer uma viagem internacional? E para falar sobre esse assunto, nada melhor do que trazer parte do nosso time para poder explicar um pouquinho melhor para vocês, tá? Primeiramente, eu queria apresentar a Larissa. Lari, seja muito bem-vinda. Obrigada, Di. É um prazer estar aqui ajudando essas mulheres maravilhosas, né? Para poder realizar o sonho de fazer cirurgia plástica. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. E Bianca. Boa noite, Diego. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho mais sobre a cirurgia programada, sobre esse sonho, né? Que é de muitas mulheres aí. Exatamente, gente. Olha, eu vou pedir para vocês hoje nos acompanharem, tá? Não esquecer de curtir, comentar, compartilhar, deixar os comentários aqui embaixo que nós iremos estar ligadinhos, viu? Antes de mais nada, eu queria conhecer um pouquinho, na verdade eu já conheço vocês, né? Eu vou pedir para vocês se apresentarem um pouco para a audiência, dizer sobre vocês, como que vocês chegaram até a clínica. Pode começar você, Lari. Eu comecei a trabalhar na clínica em 2022, né? Quando a clínica ainda não era lá onde nós somos atualmente. Então, já tem 3 anos que eu estou lá na clínica, junto com o doutor André, a Bruna, né? Lá desde quando a gente começou a construir. Então, eu comecei lá na clínica passei por várias áreas lá na clínica. Comecei sendo do administrativo, depois eu fui para a parte financeira, depois a Bruna me propôs para ir para o comercial, comecei a vender procedimentos estéticos, depois eu fui para a parte de cirurgia plástica e aqui estamos nós, né, Di? Firme e forte, Firme né? e forte. Exatamente. E você, Bianca? Então, eu conheci a Unique através do Diego, fui convidada para trabalhar lá. Deixei aí o meu antigo serviço, 4 anos, para vir viver esse sonho, né? Idealizado aí pela Bruna, pelo doutor André, dentro da Unique, e fazer parte desse time de milhões e valorizar ainda mulheres que buscam, que está à procura aí desse grande sonho. Isso, gente. E assim, a Larissa e a Bianca faz parte do nosso time comercial, tá? Então, são elas que irão acompanhar vocês a partir do fechamento da cirurgia plástica. E assim, eu queria tirar algumas dúvidas, porque nós abrimos uma caixinha de pergunta lá no nosso Instagram. Então, eu tenho bastante pergunta aqui pra vocês, meninas. Vamos lá, vamos responder essas perguntas. Vamos lá, mas antes eu queria entender um pouquinho melhor de vocês. Hoje, qual é o maior perfil de paciente que procura essa cirurgia programada? Nós temos muitos pacientes que são de outros estados, de outras cidades, principalmente de outros países, né? Então, são pessoas que estão se programando para vir para o Brasil, para vir para Uberlândia, para vir para o nosso estado. Então, são pessoas que começam a pagar a cirurgia antecipado para poder ficar mais tranquila essa questão de quando chegar aqui, o pagamento já está efetuado, já realizar a cirurgia com tranquilidade, sem se preocupar com a parte financeira, né? Que a gente consegue programar essa cirurgia aí até dentro de 1 ano. Então, a pessoa consegue se organizar tanto financeiramente quanto questão de tempo, né? Exatamente. E a gente esqueceu até de explicar um pouco melhor sobre a cirurgia programada. Bi, explica certinho para nossa audiência como que funciona. Isso, a nossa cirurgia programada hoje também abrange aí, né, as mamães, mulheres independentes que querem aí se organizar, né, que precisa de uma data específica para operar também. Então, a gente aborda muito essa questão, né, de programação, de ter o tempo, se conectar consigo mesmo, né, fazer um bom pré, um bom pós, né, ter esse planejamento. Muitas mães que têm filho, organização. Então, é para esse público mesmo, começar a pagar e se organizar com tranquilidade. E Larissa, como que a paciente paga essa cirurgia programada?
Nós temos a opção do boleto, né? O paciente toma entrada da cirurgia e aí pode programar boletos mensais de um valor que fica confortável para ela. A gente não estipula um valor, olha, tem que ser 10 mil reais, por exemplo, por mês. Não, Larissa, eu consigo me programar aí com 2 mil reais, R$1.000. E o importante é que a cirurgia esteja paga dentro de um ano. Desde que 30 dias antes da data da cirurgia esteja totalmente quitado, a forma que ela escolher de pagamento pra gente, dentro do boleto, pra gente poder ter um fluxo de pagamento, o valor ela que escolhe. Então é muito bacana, você adapta ao seu bolso, né? Então é muito legal você conseguir se programar. E às vezes as pessoas acham que é um sonho impossível. Nossa, quando é que eu vou conseguir fazer minha cirurgia? Mas se a gente não dá esse passo para a realização do nosso sonho, a gente sempre vai ficar sonhando, nunca vai realizar, né? Exatamente. Bia, qual que você acha que é o maior benefício da cirurgia plástica programada? Eu falo a questão de organização, né? Tanto emocional, financeiramente, a pessoa ter o tempo dela para se organizar. Que muitas vezes a gente tem esse planejamento, a gente sonha com isso, mas a gente não se organize de fato. Então é o start, o pontapé para você começar, iniciar esse sonho, tirar o sonho do papel mesmo. E tem muitas mamães aí que acabaram de ter neném, gente. Tem muitas pacientes que acabaram de ter neném e já passam por uma consulta para poder se programar. Até o tempo de amamentar a criança, para poder desmamar, para poder seu corpo voltar ali depois de uma cesárea, de um parto normal. E conseguir se programar para essa cirurgia mesmo, até na questão de desmame ou de perca de peso também. Porque a gente também entra na cirurgia programada para muitos pacientes que precisam chegar ali no peso ideal para poder realizar a cirurgia. A gente faz o método CPI. Então é muito legal essa cirurgia programada porque consegue abranger, né, para todas as pessoas que realmente têm o sonho de realizar a cirurgia. A gente fala também sobre o público, né, de mulheres empreendedoras, né, autônomas, que precisa organizar também nos seus estabelecimentos, até as que são CLT, que precisa também se programar com as férias do próximo ano. É ideal também para elas, essa organização. O que eu acho muito interessante da cirurgia plástica programada também, meninas, é que você consegue manter um valor, né? Quando você assina o nosso contrato, a partir do momento que você se organiza, aquele valor você tem ele congelado e você tem um período de até um ano para poder realizar o procedimento. Ou seja, todas as alterações de valores que vão acontecendo durante aquele período, você não sofre. Então, assim, se é um sonho, se é uma vontade no qual você realmente tem de realizar uma cirurgia plástica, a programada é a mais indicada nesses casos. Porque você já assume uma data, você assina um contrato, faz uns pagamentos mensais de acordo de um valor que não irá atrapalhar o seu orçamento. A única exigência nossa, né, meninas, é que o pagamento seja efetuado 30 dias antes da cirurgia e você tem até um ano para realizar. Então, na minha opinião, acho que esse é um dos maiores benefícios, né? Ô, além disso ainda, de ter um ano para poder pagar o boleto, 30 dias antes o paciente, dependendo da forma que for negociado, pode passar o restante no cartão também, parcelar aí mais em 12 vezes. Então, vamos pôr, quem tem um sonho de realizar a cirurgia, consegue parcelar em 24 vezes a cirurgia, né? 12 vezes no boleto, mais 12 vezes no cartão, o restante. Então, é muito legal, porque você tem uma flexibilidade de pagamento muito grande. Exatamente, né, Bia? Isso, e a gente fala também que isso se trata de tirar a questão do sonho do papel, né? Tudo a gente tem que iniciar. E a cirurgia programada é isso, é você iniciar esse sonho, né? É você se programar e começar. Porque muitas mulheres, elas se esbarram no começo, no começar. Então, a gente fala muito que quando você dá esse pontapé, as coisas fluem, né? Você coloca e você executa. E é engraçado que muitas pacientes falam pra gente, nossa, eu não sei como é que eu vou fazer o pagamento da cirurgia. Quando a Fé tá lá realizando, fala, nossa, eu nem vi eu pagar essa cirurgia, Nem já tô percebi, aqui fazendo, né? já chegou. Inclusive, escutei isso de uma paciente que operou ontem com a gente, né? Sim. Então, ela falou, nossa, eu nem vi pagar minha cirurgia. Eu fui pagando, quando a Fé eu tô aqui realizando minha cirurgia e chegou. E é isso, gente. Daqui um ano, você vai estar fazendo o quê? Você vai estar realizando seu sonho ou ainda sonhando com esse sonho, né? Então, a gente tem que colocar em prática. E lembrando que um ano é o prazo máximo, né? Isso. Caso a pessoa aí consiga levantar algum valor ou consiga efetuar o pagamento de alguma outra forma, não só no boleto, ela consegue realizar antes da cirurgia, né? Às vezes consegue vir antes pro Brasil, que tá na cirurgia antes, então consegue realizar. E o interessante é que você consegue se programar durante esse período. Isso, e a gente fala muito também na questão da pessoa começar e ter foco, né? Autoestima, a pessoa consegue se organizar na questão de desinflamação do corpo, ela consegue se cuidar,
alimentar aquele sonho de fato com a gente. E a gente impulsiona, a gente apoia em todos os momentos. Então, o programado é muito mais do que isso. A pessoa começar a pagar para operar. E sim a gente dar apoio, a gente estar com ela e executar tudo com ela. Quando a gente coloca uma data no sonho, ele fica muito mais fácil de acontecer, né, gente? Isso. Porque senão a gente fica muito perdido, a gente fica solto no mundo. Você tem um sonho não só da cirurgia, de qualquer outra coisa, de qualquer outro bem, né? Vamos supor, se eu queira comprar um carro, se eu realmente não me organizar para comprar o carro, eu vou sempre ficar nessa, quero comprar um carro. Aí vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Você acaba gastando dinheiro com outras coisas na qual não é aquela sua prioridade. E você acaba não tendo nada, nem o carro e nem nada, né? Verdade. Exatamente. Eu falo muito para as pacientes que, amiga, o barzinho que você vai gastar o final de semana, você vai pagar o boleto da sua cirurgia. Então, às vezes, deixar de ir, ou não deixar de ir, a gente consegue conciliar os dois, né? Com o boleto do valor que ela estipular por mês. Abrir mão, às vezes, de um primeiro momento para realização de um sonho, ela consegue pagar essa cirurgia e com o que ela gastaria no final de semana. E as mamães também, voltar a se priorizar. Isso é muito importante. A gente vê muito isso lá na clínica, né? De mães que deixaram, né? Se descuidaram um pouco por causa de filhos, maternidade, casa, esposo. Então, é um ótimo momento para ela voltar a buscar ela. Ser ela novamente. Ter esse autocuidado. E muitas das vezes, né, as pessoas viram, a gente escuta muito nas pacientes, né, diga, Bia, que, mas fulano de tal falou pra mim, pra que eu vou mexer com isso, né, o que eu vou investir nessa cirurgia? Aí a gente vira e fala pro paciente, mas isso é sobre você, não é sobre o fulano de tal. É você que se olha no espelho todos os dias, é você que não se sente bem com uma roupa, é você que não coloca um biquíni, então é sobre você. As outras pessoas, elas sempre vão optar. Mas você tem que escolher sobre o que você pensa, sobre o que você acha, sobre o que você sente. Isso, muitas pacientes falam sobre investimento. Então, a gente não fala hoje sobre investimento. A gente fala sobre se reconhecer novamente, se buscar. Tem coisa que tem preço, tem coisa que tem valor. Exatamente. Isso mesmo, gente. Então sempre se coloca aí, meninas que estão nos acompanhando, em primeiro lugar, viu? Porque é o que a Lara acabou de falar, né? Você é a única pessoa que vai acordar e dormir todos os dias da sua vida. Essa é a única certeza que você tem. E olha, é o seguinte, mudando um pouquinho de assunto, a Larissa e a Bianca comentou que a gente recebe paciente do mundo todo, né? Não só do Brasil. Então, nós criamos um programa lá na clínica que se chama Unique Travel Experience. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor para nossa audiência como que funciona esse programa. Hoje nós temos parceria com hotel, Airbnb, com motorista, com enfermeira, com tudo que o paciente precisar para realmente só vir viver o sonho, né? Então, muito que a gente não... Tem até parceria com empresas que fazem essa questão da passagem aérea. A gente tem muito paciente que vem sozinho também de outros estados, de outros países, né? Não vou poder ninguém vir comigo. Então, a gente tem enfermeira para poder ficar 24 horas. Tem a hospedagem no Airbnb, que é adaptado para cirurgia plástica, né? Tem poltrona aí reclinável para poder dormir pós-cirúrgico. Então, hoje nós temos tudo para realmente o paciente só vir viver o sonho dele, sem se preocupar com nada. O nosso Unique Travel, a gente fala que nada mais é a paciente ela ter todo o apoio e tranquilidade necessário, né? Igual a Lari falou, questão de motorista, o home care, ela vir, voltar, todo o translado ali, né? Uma pessoa especializada para estar com ela o tempo todo dando apoio. Então, ela viver esse sonho de fato com tranquilidade, todo o apoio necessário. E que a única preocupação dela seja apenas a recuperação, se cuidar naquele momento, né? Porque o que eu sempre falo para as pacientes, a parte chata, entre aspas, que é organizar o que vocês acabaram de dizer, né? O hotel, ou o Airbnb, o motorista, a parte da alimentação, enfermeira home care, até ajuda com as passagens aéreas, né? A gente cuida de tudo. Tem de um tudo. norte, né, porque a maioria não conhece Uberlândia, não conhece Minas, né? Então, não sabe nem por onde começar, por onde vai procurar, o que vai ter aqui, o que vai precisar. E realmente a paciente vem só para poder viver o sonho dela. Já tem as drenagens, já tem nosso método 3R lá, né? Então, nós trabalhamos hoje o paciente em todos os aspectos sem ele precisar se preocupar, só para poder vir viver o sonho de realizar a cirurgia. Sim. E a nossa preocupação é a mesma sempre, né? Sendo o paciente aqui de Uberlândia, ou daqui do Brasil, ou paciente de fora. Todo mundo ali tem o mesmo cuidado, o mesmo tratamento. E eu vejo muito, Bianca, que tem pacientes que têm dúvida de como funciona o nosso processo. Tá, fechei a cirurgia.
E agora? O que eu faço? Como que é o meu pré? Como que é a minha cirurgia? Como que é meu pós-operatório? Explica um pouquinho como que é o nosso cronograma que nós criamos ali para nossa paciente. Isso, a gente fala sobre o Unique Day, que é o dia da consulta, onde ela começa a experiência conosco de fato, né? A gente dando esse primeiro pontapé, a gente começa aí com o grupo VIP exclusivo da paciente. E a gente faz todo o apoio dela durante o processo. Falando aí sobre a gente fazer o pré-operatório dela, né, com os doutores de alinhamento, damos todo o suporte para ela, ela faz a cirurgia, tem o dia de spa conosco também e retorna aí dentro do nosso complexo para fazer todo o seu pós-operatório, no nosso método 3R, com as nossas fisioterapeutas e a gente acompanha ela até a alta. E quanto tempo, Lari, para a paciente receber a alta hoje? A gente tem os retornos do paciente, né? A gente já deixa pré-agendado, porque falo muito para os pacientes que é tão ruim você fazer um procedimento com o médico, não saber quando é que você vai voltar, o que você vai fazer, como é que vai ser os próximos passos, né? E o grupo tá ali pra gente poder dar todo o apoio pro paciente. E a gente já deixa agendado os retornos desse paciente. Então, com 7 dias, com 15 dias, com 30, com 90, 180. A gente acompanha esse paciente até ele realmente estar 100% ali para ter a alta dele. Alta dessa cirurgia, né? Depois o paciente sempre volta. Vou fazer um procedimento, vou fazer outro. Ou até mesmo a manutenção da cirurgia, né? É porque a gente tem acompanhamento também do nosso método CPI. Não é só pré-cirúrgico, é pós-cirúrgico também. Isso, com os nossos especialistas, né? Temos também a harmonização facial, a doutora Luísa, também que trabalha com a questão de nutrição dentro do nosso Unique. Então, a gente acompanha ela desde o início. Vamos falar assim, que do começo do sonho, que é o nosso Unique Day. A gente vai com ela para toda a vida, né? Que a Unique vai com ela para toda a vida, de verdade. Mesmo porque a gente tem que fazer a manutenção da nossa cirurgia, né? Porque tem muito... Tanto eu quanto vocês, meninas, a gente escuta bastante coisa ali na clínica, né? Sim. Gente, nós já ouvimos pacientes que já nos disseram que iria comer muito, porque depois iria fazer a cirurgia, então aproveitar para poder matar a vontade de tudo. Isso não é legal, na verdade, isso é algo que você não deve fazer, é muito pelo contrário, né? E tem paciente também que acha que a cirurgia plástica ela dura para a vida toda. Então a gente tem que dar esse direcionamento, fazer esse acompanhamento, justamente para poder quebrar esses mitos. Porque a pessoa, a gente sabe, né, meninas, que é um investimento, não é um valor ali irrisório, né? A gente sabe que realmente custa. É um valor caro, sim. Eu sei que é um valor caro. Mas, na verdade, o cara acaba sendo barato diante dos benefícios que você tem na sua vida, né? Então, o pré-operatório, o pós-operatório, ele é tão importante quanto a própria cirurgia, né? Sim. Então, hoje, meninas, a gente pode comer o que quiser antes da cirurgia. A gente pode depois achar que a cirurgia vai ser pro resto da vida. Não. Não, definitivamente não. Não, né? Exatamente. Se a gente não cuidar, na verdade, a gente tem que chegar para a cirurgia na nossa melhor versão, né? Porque o máximo que pode ser, por exemplo, numa lipo, tirado na cirurgia é 7% da sua gordura corporal. Se você está acima do peso, como é que você vai se espelhar nos resultados que nós temos hoje? Então, não adianta. A pessoa tem que estar no seu IMC ideal, tem que estar no seu gordura visceral, deve estar no nível baixo, para realmente a gente entregar o resultado de qualidade. E no pós-operatório cuidar, senão a cirurgia não vai ser para sempre, né? Se você não malhar, se você não tiver uma alimentação saudável. A gente fala muito que a cirurgia plástica, ela não é milagre. Não é milagre. Ela não é milagre. Não. Se você não cuidar, você vai perder a sua cirurgia. E aí é o investimento que você fez que você vai estar jogando fora. Então você tem que cuidar, manter. Nós temos aí pacientes que se operaram com o Dr. André há 4, 5 anos atrás, que o corpo tá lindíssimo ainda. A Dani, né? Uma das nossas musas, nossas influenciadoras aí. E a gente acompanha ela, o corpo dela tá lindíssimo. E ela operou com o Dr. André, deve ter uns 4 anos que ela já operou. Porque ela cuida. Então a gente precisa cuidar do nosso corpo, cuidar né, do realmente da cirurgia para ter um resultado de qualidade. A gente fala muito que é o pré-operatório, né, Lari? A gente faz toda essa virada de chave, vamos dizer assim, da paciente, né? Com esse acompanhamento, com esse acolhimento. E o nosso pós-operatório também, que a gente sabe, né, como ninguém, que um pós-operatório nunca é fácil. Então, é esse método CPI que a gente gosta sempre de estar reforçando com elas, que é dentro do pré e dentro do pós. É, de fato, mesmo chegar a ela na alta performance dela, na sua melhor versão. E hoje vocês conseguem dar um exemplo pra gente de alguma paciente que pensava dessa forma e que após a consulta, né, teve essa virada de chave, como você falou, né?
Nós temos várias pacientes ainda. Tem, inclusive, pacientes que nem operaram, que estão no processo aí de perca de peso. Tem a Ju, com a paciente nossa, que ela já perdeu aí mais de 32 quilos só com o nosso método CPI. Olha que ela nem operou ainda, né? Então, ela tá no processo de perca de peso. Quando ela começou, ela tava com 110 quilos. No mês, agora eu tenho que acompanhar ela, mas no mês de junho, ela tava com 78, Nossa. pra ter uma noção. Isso só com o nosso método. Nutricionista, o nosso método CPI, soro, né? Todo o nosso acompanhamento para realmente ela vai realizar a cirurgia dela ainda. Ela fala que ela perdeu metade dela, já é outra pessoa. E esse embate você tem ainda muito na hora ali do atendimento de paciente que acha que não tem que emagrecer, que acha que o doutor André tem que operar ela do jeito que ela está. Sim, nós temos vários casos, né? De mulheres que acham que vai chegar na cirurgia plástica e simplesmente no estado que ela está e vai fazer a cirurgia e vai sair uma musa. E as coisas não funcionam dessa forma. Então, assim, a gente tem, sim, algumas dificuldades. Essa virada de chave não é fácil. São coisas que são trabalhadas, né? Conosco, com os profissionais mesmos. Mas elas, assim, acontece. De fato, elas acreditam no método CPI, né? No que elas podem executar. E a gente gosta sempre de reforçar, né? De que é 50-50. Isso é o mínimo, né? 50 cirurgião e 50 paciente. Até mesmo o pré é muito mais do que isso. Porque a gente depende muito mais delas do que, de fato, de nós. O centro cirúrgico ali é o menos da cirurgia, né? Pode ser o melhor cirurgião do mundo, que se não for bem feito pós-operatório, pré-operatório, estraga totalmente a cirurgia. Então, se um pós-operatório que não for feito corretamente, as drenagens não forem feitas corretamente, a malharia não for usada corretamente, não vai adiantar. Pode ser um dos 3 melhores cirurgiões do Brasil que não vai adiantar. Uhum. Exatamente. E assim, é o que eu falo muito aqui, meninas, no podcast. Eu queria fazer até essa pergunta pra vocês, tá? Eu sou um paciente, certo? Sim. Eu não emagreci, não alcancei a meta que o doutor pediu, não fiz os protocolos e quero operar. O doutor me opera? Não. Gente, não adianta, né? Se você realmente não fizer todo o protocolo, se você não desinflamar o seu organismo, não adianta que o doutor André e a nossa equipe médica como um todo, né? O doutor Alexandre, o doutor Yoshio, que é a nossa junta médica, eles não irão te operar. E o porquê disso? Por que disso, Larissa? Porque não vai te entregar um resultado que você espera. Primeiro, porque a gente preza a sua vida, a sua saúde é o que há de mais importante. Hoje a gente utiliza o que existe melhor em técnica e tecnologia. Mas se você estiver acima do seu peso, se seus exames não estiverem ok, a gente não vai colocar sua vida em risco. Então a gente não vai te operar. Isso não é, porque não quer me operar, porque meu resultado. Não é nem pelo seu resultado, também é pelo seu resultado, mas pela sua segurança. Então não adianta, é sobre sua vida. Isso a gente fala muito porque muitas delas levam uma inspiração. E elas querem, de fato, essa inspiração. Chega ali com a foto, né? Quer ficar desse jeito quero ficar aqui, dessa ó. forma. Então, aí que entra, né, nós, para falar para ela por qual motivo que a pessoa está dessa forma. Como ela conseguiu chegar nessa performance. Não é fácil, não é rápido, mas é atingível. Mas se é possível. Ela está, É sim. super possível. Se ela está dessa forma, é porque ela trabalhou para estar dessa forma. Sim. Então, é isso. A gente fala muito. Esse resultado aqui, sim, ele de fato é o resultado. Mas depende muito do desempenho dela também. E hoje nós trabalhamos muito com o paciente, com vários aspectos, né? Temos implantes aí para desinflamar, tem soroterapia, tem nutricionista, tem o doutor André, que além de cirurgião plástico, também é nutrólogo, né? Então, consegue fazer toda essa parte hormonal. Então, muitas das vezes os hormônios estão desregulados, vai atrapalhar na perca de peso. Além disso, também tem o nosso teste genético, né? Sim. Então, o teste genético é muito bacana, que às vezes a pessoa tá ali se esforçando, fazendo exercício, fazendo dieta e não tá emagrecendo. Por que não está emagrecendo, né? Então, nós vamos lá para o teste genético, que é um teste muito bacana que nós temos, que vai para a Itália, que esse resultado aí é um resultado que vem com mais de 70 folhas para poder diagnosticar ali. Até o tipo de exercício que é mais compatível com o seu corpo, ele já mostra. A alimentação que é mais compatível com o seu corpo já mostra. Então, muitas das vezes, vai além do que o nosso método CPI. A cirurgia plástica, né? A gente consegue até diagnosticar se você tem alguma, nessa questão do teste genético, tem alguma comorbidade,
comorbidade, que não pode realizar cirurgia. Então, aí é muito legal, gente. A predisposição, predisposição do CA também. Muita coisa. Até pra... você fala do câncer, né? Então, quem tem histórico de câncer na família, a gente consegue fazer um teste genético para ver se essa pessoa tem predisposição. Então, é uma coisa muito legal. E é um exame que faz uma vez na vida só. Uma vez na vida. Eu falo muito que a gente tinha que sair da maternidade já com esse exame pronto, pra gente poder saber como é que vai seguir com nossos passos da vida. Isso, porque a gente se esbarra muito em paciente, muito imparcial em questão de fazer, né, a bateria de exames que é solicitado para fazer a consulta. E isso é muito importante, até para a primeira avaliação. Quando a gente fala sobre vir no Unique Day, é importante que ela tenha feito esses exames. Por quê? Porque esse start ele tem que ser muito bem dado. Por ser um investimento muito alto, o doutor ele tem que consolidar as indicações corretas e ela começar a executar dessa forma. Então, a gente até fala que esse teste genético, ele tinha que vir dentro desses exames, né? Porque ele, de fato, seria 100% assertivo. Porque se a gente for fazer uma consulta lá na Unique, né? Quem tá nos assistindo, você que tá nos acompanhando e tem interesse realmente de realizar esse sonho, de fazer uma cirurgia plástica, antes de mais nada, eu vou pedir para você clicar aqui no QR Code, tá? Que a nossa equipe aqui tá prontinha para te receber de braços abertos e te auxiliar no que é preciso para poder realizar este sonho, viu? Quando a gente fala para paciente tá levando os exames já no primeiro contato, é justamente para poder facilitar para o paciente. Porque o que acontece hoje em dia, né, meninas? A gente marca uma consulta, o médico faz uma anamnese para pedir os exames depois, para que a gente tenha que fazer um retorno depois. Então, assim, para a gente poder ganhar tempo e ter uma assertividade, é muito melhor a paciente já chegar lá com os exames em mãos, né? Isso. E também, assim, eles falam muito sobre esse é meu orçamento final, não vai acrescentar mais nada. Então, de fato, com esses exames prontos, a gente consegue, né, dar uma coisa bem real para ela começar. Então, porque quando não traz os exames, o doutor, lógico, né, faz as prescrições, mas ela tem que retornar para fazer a questão das reposições. Mas é muito legal também, eu acho que até as pessoas que vão passar pela cirurgia plástica, né, já vêm com os exames prontos, porque, igual eu falei, além de uma consulta de cirurgia plástica, uma consulta com o nutrólogo também, gente. Se você vem com os seus exames prontos, você tá aproveitando, você tá fazendo 2 consultas em uma só. Então, minha testosterona tá baixa, quem tá na pré-menopausa, né, nós temos muitas mulheres que já vêm, às vezes, na pré-menopausa, já conseguem entender o que tá faltando no seu corpo. Às vezes, que talvez ainda tem que fazer uma preparação pra cirurgia, mas tá sentindo um cansaço, uma indisposição. Não já consegue ganhar massa magra. Já consegue ver ali o que tá acontecendo. Então, você já aproveita, já vem com esses exames prontos, já aproveita e já faz 2 consultas em uma só. E já começa as suas reposições. Porque isso hoje é necessário. É uma coisa que não tem como você correr, né? De fato, tem que, dependendo, né? Começar a já essas reposições imediatas. E a qualidade de vida, independente da cirurgia ou não, é a qualidade de vida, né? Se a gente não cuida da gente, quem que vai cuidar? Pele, Exatamente. cabelo. Que é o seguinte, né, meninas? Hoje nós somos o primeiro complexo de cirurgia plástica integrativa do mundo. Então, tudo que é novo, de início, tem uma repulsa, tem uma não aceitação, faz parte do jogo. Inclusive, os nossos métodos que foram criados pelo nosso time de cirurgiões, né? Que é o método CPI e o método 3R também, né? Que é do seu pós-operatório. E nós sabemos da importância do método CPI, do método 3R. Sabemos também da importância dos implantes hormonais, não hormonais, da soroterapia, porque isso é algo que nós vivenciamos isso no nosso dia a dia. Então, a gente acompanha a mídia, né? A gente sabe que algumas vezes fala algumas coisas que não condiz com a nossa realidade ali do nosso dia a dia. Então, quando eu vejo alguma reportagem onde fala que a soroterapia não funciona, ou que o implante hormonal ou não hormonal não é bacana, gente, não é isso que eu vejo todos os dias ali na clínica, né, meninas? E vocês concordam comigo? Isso. Em relação aos protocolos, a gente fala que é aceitação mesmo. Porque, de fato, tem muitas pessoas que não conhecem, nunca ouviu falar, não sabem os benefícios, para que funciona. Então, a gente tem muito esse impasse, né? Mas a gente gosta sempre de falar também que a gente tem muita questão de parceria, de esposo,
né? Que vai lá, a esposa fecha a cirurgia e eles voltam, faz exames, passa pelo Dr. André e começa as reposições junto com ela, tanto nos implantes quanto na soroterapia, porque não é um tratamento somente para mulheres que vão operar. A gente gosta sempre de falar, se seu esposo também está empenhado tanto na desinflamação com você, nada mais legal, né, do que ele pegar e fazer junto. E a gente tem casos de esposo que a esposa opera e depois ele volta para operar ou até mesmo faz a reposição conosco. Não, é muito engraçado, a gente às vezes acompanha ali na clínica, né, que a esposa vai e marca uma cirurgia plástica. E a hora que ela começa a fazer ali essa parte de acompanhamento conosco, o marido desinflama junto. Vocês já perceberam Já. isso, Sim. gente? Já. E aí o marido vem justamente pra fazer os implantes também, porque ele tá vendo o benefício da esposa, como é que tá sendo bom pra ela, né? Então ele acaba que toma essa atitude, porque o homem normalmente é mais difícil de tomar essa atitude de se cuidar, né? Mas quando a esposa também tá ali apoiando do lado, ele vê o resultado dela, acaba que também toma essa coragem de se cuidar. Porque senão ele acaba ficando pra trás, né, gente? Justamente. Isso, e eles não querem, de fato, Não. ficarem para trás. Não, de forma alguma. Tem que estar ali no mesmo patamar, né? Sim. E ali a gente sabe, igual, como a gente comentou agora, dos hormônios, né? Dos implantes, da soroterapia. A gente já falou aqui várias vezes também em relação à bioplastia, né? Que nós utilizamos o PMMA. O doutor André já explicou várias e várias vezes. Nós aqui também já falamos algumas vezes sobre isso. Eu queria saber de vocês, se isso ainda hoje é uma barreira ou não mais. Me conta, meninas. Essa semana mesmo, a paciente que ela vai operar na próxima semana, ela tava com essa dúvida, né? Até marquei um retorno dela com o doutor pra poder tirar as dúvidas, porque é o que a gente tava falando, né? O que aparece muito na mídia é só o que dá errado. Então, muitas das vezes as pessoas não entendem o que é a bioplastia. Acha que é só o PMMA, vem aquela lembrança da André Surak, por exemplo, né? Mas não entendem o que realmente, de fato, aconteceu. Ah, colocou a bioplastia, porque ela é um procedimento que tem um custo-benefício a longo prazo. Então, ele tem um valor agregado, né? Então, vai ser um procedimento que é definitivo. Diferente de colocar a gordura, que às vezes o seu corpo pode absorver. Então, a bioplastia, por ser um procedimento definitivo, ela tem um custo-benefício e um valor um pouco mais agregado. Mas, é um procedimento que é um dos glúteos mais bonitos que tem. 90% aí das famosas tem bioplastia. Sim. E qual que é os cuidados, né? Não misturar outros produtos, porque às vezes... do caso que aconteceu da Andressa, né? Misturou o silicone industrial, né? O óleo industrial. E aí, sim, pode causar algum problema. A gente até fala muito, né? Isso. A Bruninha ajuda muita gente nessa questão. Mostra o glúteo dela lá, né? A esposa do doutor André, a gente fala. Se fosse algo que o doutor não confiasse, ele não teria feito na esposa. Né? Então, é um procedimento que realmente a gente confia, a gente acredita, é colocado dentro do músculo, com ultrassom guiado, de forma aí correta, com um produto que é autorizado pela Anvisa. Então, as pessoas têm muito esse estigma aí sobre medo da bioplastia, mas não procuram, de fato, entender o que aconteceu, o que saiu na mídia. Você faria bioplastia, Bianca? Sim, claro, irei fazer. Eu acho Não que... só faria, como vou vou fazer. A gente fala que o bumbum das famosas sempre tem uma bioplastia, né? A gente fala sobre o bumbum perfeito, sem nenhuma celulite. Então, assim, lógico que a gente tem, né, o outro método que é o remodelamento glúteo com a própria gordura, porém, o bumbum perfeito é o da bioplastia. E nós que conhecemos, só de olhar a gente sabe, né? A gente sabe. A gente vê de longe. E lógico, né? Ele tem os benefícios por trás. Então, assim, quanto mais você malha, mais bonito ele fica. Então, assim, quando a paciente ela vê a diferença de fato, de resultado, eu acho que elas nem veem, assim, tanto a mídia. Uhum. Elas colocam na balança mesmo o que elas estão esperando, as expectativas. Exatamente. E eu acho que quando a gente escolhe um cirurgião para cuidar da gente tem que confiar. Então, se é algo que você confia, que você acredita, se é um médico que você acredita, eu acho que a gente não pode ficar muito atraindo. Eu falo muito que a nossa cabeça atrai tudo aquilo pra nossa vida, né? Eu falo para os pacientes, meus pacientes que estão aqui assistindo vai saber que eu falo. Se você acha que você tá grávida, você começa a ver coisa de criança tudo quanto é lugar. Você comprar um carro, você começa a ver aquele carro tudo quanto é lugar. Desse Então, jeito. nossa cabeça atrai tudo aquilo pro nosso corpo. Então, se você vai fazer a sua cirurgia, só mentaliza coisas boas, veja coisas boas. Não fica procurando o que deu errado, não. Porque acaba, não pelo médico, não pela clínica, mas acaba que o nosso subconsciente pode atrair alguma coisa pra gente. Então, a gente sempre procura
coisas boas pra nossa vida, no geral, né? Sobre a geral. cirurgia plástica. E a gente fala muito que quem coloca bioplastia uma vez sempre volta, né, Quer Lara? colocar mais um Quero pouquinho. mais. Sempre. O doutor André e o doutor Yoshi, o doutor Alexandre, que fica barrando, né, meninas? Fica. Não, para, chega, Chega, tá bom espera, já. tá bom. Quero E a mulher retoque, quer quero que retoque, quer mais quero um pouquinho mais. ali Mais. no bumbum. E a bioplastia também a gente não faz apenas no bumbum, né? A gente consegue colocar também em outras regiões, né? Tem muito homem também, que nós já tivemos um Peitoral. caso lá na clínica, né? Que ele era super malhado, né? Mas não conseguia fazer com que essa parte aqui do peitoral crescesse ali, né? Então, nós fizemos ali a parte da bioplastia na parte do peitoral, né, meninas? Mas lembrando que é só na onde tem músculo, né? A gente não pode, por exemplo, que colocou o PMMA no rosto, porque não sustenta. Então, sempre com ultrassom guiado dentro do músculo, onde pode ser estimulado através de malhar, né? Então, é importante. E que a quantidade ideal não é o que a gente acha, e sim o que o doutor prescreve. Porque muitas vezes os pacientes chegam lá, eu quero colocar tantos ml em cada glúteo. E nem sempre é dessa forma. Então, assim, é de acordo com o que o doutor prescreve e é seguida à risca mesmo. É isso aí. E agora eu quero pegar o gancho da Bia, que ela disse que ela irá fazer bioplastia, né? Vou contar um segredinho aqui pra vocês. Hoje, dos tópicos do nosso bate-papo é a cirurgia programada. E nós três aqui estamos com a nossa programada, viu? Conta um pouquinho, Larissa, sobre a sua cirurgia programada, o que você vai realizar, como que você tá fazendo ali a sua organização. Eu já sou mamãe, né? Tenho uma filha aí de 7 anos e a gente sabe que depois que a gente é mãe, nosso corpo muda totalmente. Mas os seios é um dos primeiros que sofre com a gravidade. Então, meu sonho é fazer a mastopexia. Estou me programando para isso. Estou fazendo o pagamento da minha cirurgia programada, né? Fala, Bruna, desconta todo mês aí do meu salário. Pra gente poder realizar. Pra gente poder realmente realizar a nossa cirurgia, que é uma das metas que eu tenho para esse ano, para poder fazer minha mastopexia. Sua vontade hoje é só masto lá. Não, eu quero fazer tudo, né? Oh, meu Deus. Vou fazer tudo. Mas, a princípio, é a masto. E você, Bia? Conta pra gente. A minha é a mom makeover. Então, assim, a mastopexia, vou fazer costela, abdômen, lipo e bioplastia. Não vou fazer o remodelamento glúteo. Pretendo fazer esse ano também. Você também é mamãe, né, Bia? Sim, sou mãe de um baby, sempre baby, né? De 11 anos. E realmente, meninas, como vocês duas são mamães, o corpo muda mesmo? Muda, muito. Vocês conseguem ver a diferença do antes e após a maternidade? Muda, a pele muda. Eu, no meu caso, tive estria, né? A Bia foi privilegiada, não teve estria. A diástase, que sempre abre ali, né? O músculo abdominal. Então, o corpo muda. Não tem jeito, porque a gente tá carregando, assim, o maior amor do mundo. Mas, querendo ou não, o nosso corpo sofre algumas alterações e isso mexe com a nossa autoestima, né? E contando também que a gente tá dentro do método CPI, né, Lari? Com certeza. Desinflamando Com o corpo. certeza. Porque, sabe, porque se não tivesse dentro, vocês não iriam operar, né, Isso. gente? Então, deixando claro, né, que a gente não é porque a gente está dentro da Iune que o doutor André alivia, viu? Ele Mas pega você mais pesado. Ele pega mais pesado. Então, assim, a gente tem que seguir a risca. E só vamos operar no peso ideal, né, Lari? Isso Só. é com todos os pacientes e com nós também, né? Que estamos ali dentro da Iunic. Então, tudo que o doutor prescreve e o paciente tem que executar, nós também temos que executar. Exatamente. Ô, Di, conta pra gente qual que é a sua cirurgia programada. Olha, a minha, eu já falei aqui uma vez, né, que eu já estou me organizando para fazer a rinoplastia, porque eu acho que é a única coisa, né, que eu preciso no momento. Humilde ele, tá, gente? Humilde. Tô brincando, gente. Por mim, eu faria tudo também. Mas hoje, a minha prioridade é fazer a rinoplastia. Eu também estou fazendo ali meus pagamentos mensais para que eu consiga realizar minha cirurgia o quanto antes. Eu ainda não tenho uma data prevista, mas eu acho que eu consigo fazer ainda este ano. Eu estou extremamente ansioso, viu? É, mas não vai ser dessa vez que vai ser os 3 ausentes, não. É um em cada É tempo. um de cada vez. O mês tá né? o ano tá Então, acabando, vai ter um tempo que os pacientes vai ver a Larissa, depois vai ver a Bianca, depois vai ver o Diego. Mesmo porque nós temos lá as pacientes, né? Que a gente tem que cuidar, tem que dar esse suporte, né? Então, a gente não pode sair os 3 ali de uma única vez. Exatamente. Então, tudo que os pacientes passam, nós também vamos passar. Vamos. E falando em paciente, meninas, me fala aí, Lari, qual o conselho que você daria para quem tá nos acompanhando? Fala ali na câmera.
Não deixe o seu sonho para depois. Vamos dar início à sua realização com o método CPI, se você precisar chegar no seu IMC ideal, desinflamar seu corpo. Se for questão de programação de pagamento, já vamos iniciar. Já faz sua consulta o mais rápido possível, porque muitas das vezes as pessoas falam assim pra gente, eu vou deixar para fazer minha consulta só quando estiver perto mesmo, quando eu realmente decidir fazer minha cirurgia. Não é assim que funciona. Já faz sua consulta, já faz a programação. Porque, igual você falou, as coisas têm muita alteração de valor, né? Então, principalmente essa parte de cirurgia plástica, de estética, tem muita alteração de valor de insumo médico. Então, já se programa para sua cirurgia, já dá início à realização desse sonho. Não deixe para depois, vamos cuidar de você. E você, Bia? Assim, o conselho que eu dou é se permita. Se permita iniciar, dar esse primeiro passo em busca da sua nova versão, da sua nova era. Permitir é o conselho que eu dou hoje. É isso mesmo, gente. Então, para quem tá nos acompanhando, siga o conselho aqui das meninas, porque elas sabem muito bem o que estão dizendo, viu? Clica aqui nesse QR Code. Vamos fazer essa cirurgia programada. Nós estamos lá para poder te auxiliar a organizar cada passo da realização desse sonho, viu? E é o seguinte, eu queria agora bater um papo com vocês sobre outro assunto, gente. Me fala uma coisinha. Hoje vocês se veem trabalhando em alguma outra área? Ou realmente essa parte de realização de sonhos também transformou a vida de vocês? Eu realmente me redescobri nessa parte de estética, né? Eu trabalhei com loja de roupa feminina, trabalhei um pouco nessa questão de autoestima, né? E muitas das vezes eu via as mulheres deixando de comprar uma roupa porque não se sentia bem. Gostava daquela roupa, via aquela roupa no manequim, via aquela roupa na modelo e ela experimentava, não gostava. E mexia muito com a sua autoestima. Quando eu entrei na Unique, né, eu comecei a ver, falei assim, gente, que bacana, né? Que legal poder ajudar essas mulheres a se transformarem. Porque a gente vê ali pacientes que chegavam mais cabisbaixo, mais triste, sem o brilho no olhar. Sim. E depois que faz a cirurgia plástica, fala, Larissa, vem cá ver meus peitos. Tô cansada de ver peito. Que ele já chega com outro brilho, chega até com uma roupa um pouco mais curta, por exemplo, coisa que não usava antes, um vestido mais colado, coisa que não usava antes. E realmente ver aquela pessoa, aquela largata se transformando numa borboleta é realmente surreal. Eu ver, assim, o brilho no olhar de cada um que passou por ali. Inclusive, assim, a gente não pode citar nomes aqui, né? Mas a gente teve uma paciente que foi fazer o retorno de biquíni, né, meninas? Foi. De tanto que ela estava se amando, do tanto que ela estava se gostando. Ela falou, quer saber? Eu vou de biquininho. Claro, gente, que ela ia fazer um outro programa depois, tá? Se eu não me engano, acho que era uma hidromassagem. Hidroginástica. Uma hidroginástica. Mas ela não perdeu tempo, foi na clínica de biquíni, fez a sua consulta e foi fazer a sua hidroginástica, né? Às vezes acha que foi de biquíni por baixo da roupa. Não, gente, ela foi de biquíni só com a canga por Só cima. uma canguinha, tá? Exatamente. Literalmente. E você, Bia, conta pra gente o que você fazia antes e o que você faz hoje e você sente uma diferença aí na sua vida. Isso. Hoje, assim, quando eu entrei na Unique, eu até falei sobre isso. Eu trabalhava no lugar que, vamos dizer assim, que acabava com os sonhos de pessoas, né? De um modo geral. Então, eu acabava com sonhos. E hoje, eu estou num ramo que eu trago sonhos. Eu realizo sonhos. Então, eu mudei da água pro vinho. Em todos os sentidos. Eu falo assim que dentro da minha casa, humor, leveza, beleza, autoestima. Então, em todos os sentidos, depois que eu vim para a Unique, foi um salto para mim nessa questão. Então, assim, realmente, meninas, quando a gente consegue acompanhar essa transformação, é tão incrível, né? É o que vocês disseram aí, tem muita paciente que chega lá de cabisbaixa, falando baixinho, né? Com o ombro encolhido. Quando ela recebe a alta, é uma nova mulher, né? Uma mulher empoderada, mais forte, mais alegre, mais feliz, com ânsia mesmo de viver a vida. E eu queria muito que vocês também que estão nos ouvindo, que queira passar por isso, né? Que queira ter essa vontade de viver, não perca tempo, não deixa para depois. A gente nunca sabe o dia de amanhã. E, infelizmente, as coisas que acontecem no mundo afora, que a gente acompanha, essa coisa ruim, essa coisa que não tá nos trazendo nada de
saúde bacana. Então vamos cuidar dentro de nós, vamos cuidar da nossa família, cuidar do nosso próximo. E para que a gente consiga isso, realizar isso de uma forma excelente, é quando nós estamos nos amando. Isso. Aquele clichê, né? Não tem como amar uma outra pessoa sem se amar primeiro, né, meninas? Isso. E a gente fala muito sobre casamento também, né? Ressignificar casamentos. Isso a gente vê muito ali dentro da clínica. É esposo que depois vem, agradece a gente de tudo que passou e que agora vem a passar. Então, é sobre isso também, melhorar o próprio relacionamento. A gente vê isso muito lá dentro da clínica. E tem até estudos que falam que quando a gente tá bem com a gente mesmo, a gente é mais bem-sucedido. A gente ganha mais dinheiro, a gente é mais imponente, a gente melhora todos os aspectos da nossa vida. Tem estudos que falam isso e isso é comprovado. Porque quando a gente tá mais empoderada, quando a gente tá mais confiante, a gente consegue transparecer isso para outra pessoa. Dentro do tanto do nosso relacionamento, quanto no nosso trabalho, na nossa vida interpessoal com as pessoas, né? Então isso a gente consegue transformar tanto a gente quanto o que está ao nosso redor. A gente emana segurança pro universo e ele retribui da mesma forma. Retribuem. Meninas, eu sei que o papo tá muito gostoso. Por mim, eu ficaria aqui mais horas e horas e horas conversando com vocês. Eu tenho certeza que quem tá nos acompanhando também tá gostando muito. Vocês são incríveis. Eu tenho a plena convicção que as melhores estão ao meu lado. Eu amo vocês. Eu amo quem está nos acompanhando também, que faz parte do time Unique. Então, um grande beijo para todo mundo. E eu queria que vocês se despedissem. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui, né? Se deixar a gente conversar até de madrugada, com a gente é comercial, a gente gosta de conversar. E é um prazer estar aqui contando um pouquinho, incentivando mulheres a poder vir realizar a cirurgia dela, né? Conhecer a Unique, conhecer a gente, conhecer nosso trabalho. Porque realmente, quem conhece vê que não é só questão de vender. Não é vender. Eu falo muito para os pacientes, não é sobre vender. É sobre realmente realizar, participar dessa realização do seu sonho. Fazer parte dessa mudança da sua vida. Então é um prazer enorme estar aqui e trabalhar com você todos os dias também, com vocês. Ai, obrigado, Lari. Eu que quero agradecer também a oportunidade, né, de estar aqui falando um pouquinho sobre o nosso dia a dia, né, Lari? Falando sobre as informações que a gente tem que passar, que é coisa que a gente fala muito lá dentro da clínica. E também fazer um convite para as nossas pacientes para vir participar aqui do podcast, igual eu e a Larissa, nós viemos dar o depoimento, contar um pouquinho como é que foi a experiência de estar lá conosco, dentro do complexo da Unique. Obrigado, viu, meninas? Antes da gente terminar, então, vou dar um último recadinho pra vocês. Gente, hoje a gente falou sobre a cirurgia programada. Então faz o seguinte, você paga boleto de aluguel, boleto de roupa, boleto pra tudo, né? Então, a partir de hoje, você vai pagar um boleto pra si mesma, tá? Então, se organize, se programe e conte com a gente pra tudo, tá? Então, um grande beijo, muito obrigada e até semana que vem.